Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo e vamos resolver a prova do Concurso Nacional Unificado hoje, parte de língua portuguesa, bloco 8, nível intermediário. Vou resolver as questões nesta aula. Então, já começa aí, pega o seu material, pega a provinha para você comparar e ver o que você acertou, o que você errou, se alguma coisa ainda é possível durante essa correção, tá bom? Já deixa o like, já faça inscrição no canal. Vamos começar com essa parada. Gustavão, joga na tela pra galera, por favor, a nossa prova. Jogou? Vamos lá então. O texto era a ciência e a tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Eu vou ler e depois a gente vai resolver. Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica movida simplesmente por essa curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo, até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e da indústria modernas e, é claro, pelo espetacular melhora na qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos, ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de canais de comunicação ou de melhores meios de transporte, são alguns dos desafios e aspirações humanas para as quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas são fatores-chave para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como doenças infecciosas, por exemplo, e o consequente aumento da longevidade dos seres humanos. Apesar de seus feitos extraordinários, a ciência, e principalmente os investimentos públicos em ciência e tecnologia, parecem enfrentar uma crise de legitimação social no mundo todo. Recentemente, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que em seu livro The Death of Expertise, em português, A Morte da Expertise, aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico e, mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos, especialmente sobre qualquer uma relativa às políticas públicas. Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento anti-vacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global, apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar que a análise de Nichols está correta. Quase acabando, o texto era longo. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos de subdesenvolvimento e que vão desde o acesso à saúde e à educação de qualidade até questões ambientais e urbanas. E, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Também é essa sociedade que decidirá por meio dos seus representantes o quanto seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais complexa do que a pergunta simplória sobre qual a utilidade prática da produção científica. Ela passa por uma série de questões, tais como de que forma a ciência e as novas tecnologias afetam a qualidade de vida das pessoas e como fazer com que seus efeitos sejam os melhores possíveis. Quais são as condições sociais que limitam o impulsionamento e a atividade científica? Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico? Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas? Em face das novas tecnologias cada vez mais capazes de substituir o ser humano nas suas atividades repetitivas, como será o trabalho no futuro? Essas são questões cruciais para a ciência e a tecnologia nos dias de hoje. Pode voltar para cá. Esse texto é longo,
tá? E você percebe que é um texto que falava sobre questões científicas, questões tecnológicas, e é exatamente o que nós vamos discutir agora. Vamos falar sobre o texto. As primeiras questões eram notadamente de interpretação, só depois a gramática veio dar as caras. Então vamos começar. Primeira questão na tela para você. No desenvolvimento argumentativo do texto, os aspectos apontados como fomentadores do desenvolvimento científico e tecnológico são ou seja, fomentador. O que é que dá origem ao desenvolvimento científico e tecnológico? Letra A sabedoria dos pesquisadores? Não. Letra B, a curiosidade e a busca de solução dos problemas da humanidade. Se você voltar no texto, tá aqui, ó. Primeira linha. É a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. Curiosidade, tá? Ele falou para nós curiosidade. Tá aqui, ó. Letra B. Por que não é a C? Busca de melhor qualidade de vida, incredulidade intelectual, isso aqui é estupidez, né? Crise de legitimação social, não é isso que leva ao desenvolvimento científico. Desigualdade e desconfiança do cidadão, não. Veja, ele quer saber o que é que fomenta o desenvolvimento científico. O que fomenta, de acordo com o texto, é a curiosidade. Essa questão estava muito evidente. Número 2. O principal recurso argumentativo utilizado no texto para defender a importância da ciência e da tecnologia como estratégias de desenvolvimento é a letra A. Referência a movimentos negacionistas como frutos de baixa legitimação social da ciência na atualidade. Veja, ele quer o recurso argumentativo para defender a importância da ciência. Será que o negacionista defende a importância da ciência? Não, ele condena, certo? B. Enumeração de benefícios do avanço científico-tecnológico para a humanidade. Foi isso que ele passou o texto inteiro fazendo, tá? Explicando quais foram os benefícios do avanço científico-tecnológico. Essa foi a estratégia argumentativa que ele utilizou. A resposta é B. Ele não cita depoimentos de pesquisadores nesse texto, então se elimina. D. Descrição de iniciativas para atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. Ele não faz essa descrição. Utilização de vocabulário técnico como garantia de maior confiabilidade acadêmica. Esse texto não é acadêmico, ele não usa vocabulário técnico. Então, resposta, letra B. Quem estava fazendo o gabarito 3 aqui viu B, pensou, já errei, porque coloquei duas iguais. Vamos para a 3. De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento é... Vamos lá, então. Problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento. Se você voltar no texto, você vai encontrar, beleza? Olha só, ele está dizendo aqui, né, no próprio texto, aqui na última parte, ele fala sobre a série de questões que deveria trazer, né, ele vai mencionando quais são as questões, vai falando aqui sobre o progresso, né, em que medida o progresso científico contribui para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas, certo? Vamos aqui, ele diz que essas são questões cruciais. Vamos ver que questões ele menciona, tá? Então, para os países em desenvolvimento, é o financiamento da pesquisa? Não. Também não é a redução da mortalidade. Não é a mecanização do trabalho, nem o movimento antivacina. Pelo que eu li agora há pouquinho, estava lá que o problema crônico é se enfrentar a desigualdade social, certo? Porque, veja bem, na primeira parte, ele vai trazer para nós a abertura do texto, tá? Falando sobre produção científica. Depois vai falar sobre os benefícios da ciência e da tecnologia. Depois fala sobre a curiosidade humana, com esse motor, tudo mais. Depois fala sobre os feitos e investimentos públicos. Aí ele traz
aqui o livro do Tim Nichols, beleza? E vai falando sobre isso aqui, o movimento antivacina, a desconfiança sobre o aquecimento global, e essa aqui, a morte da expertise, está falando sobre os países desenvolvidos. Agora, depois ele vai falar aqui, ó, sobre o Brasil, aqui, ó, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento que vão desde acesso à saúde, educação, à qualidade até questões ambientais. É a partir daqui que a gente precisa julgar aquela questão, certo? Então, um problema crônico que o Brasil precisa enfrentar é a desigualdade social. Beleza, questão justificada. Número 4. Na organização temática do texto, depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se a ideia de que a ou o. Então vamos lá. Na verdade, nós acabamos de analisar isso, mas vamos pensar aqui, ó. A. O surgimento da agricultura e da indústria modernas é fruto do desenvolvimento científico-tecnológico da humanidade. Isso não é dito no texto depois da descrença do cidadão em relação ao conhecimento técnico-científico. Está errado. Se você quiser comprovar, você volta no texto. Aqui está a descrença em relação ao desenvolvimento técnico-científico. Aí aqui ele vai falar sobre problemas crônicos de subdesenvolvimento. É isso que vem depois. Redução da mortalidade por doenças infecciosas. Não é disso que ele fala. Criação de melhores canais de comunicação, não é disso que ele fala. D. Desenvolve-se a ideia de que a desigualdade social vem aumentando em países em desenvolvimento apesar do avanço científico e tecnológico. É isso que ele fala. Que fala, inclusive, que isso é um problema crônico no Brasil. Resposta é a letra D. Empreendimento científico e tecnológico do ser humano é responsável por realizações como o domínio do fogo. Nem fala isso no texto. Você tem que tomar cuidado com essas questões que são exageradas. Olha só, praticamente da questão número 1 à questão número 4, tudo que nós tivemos na prova foi a parte de interpretação. Como eu sempre falo aos alunos, vem um texto longo, numa prova da banca Sesgran-Rio, você tem ali 3 ou 4 questões de interpretação. Agora vai começar a parte da gramática. Considere que são 15 questões, então nós teremos praticamente 11 questões de gramática. Vamos resolver aí a questão de número 5. No trecho do parágrafo 4º, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que seu livro The Death of Expertise, em português a morte da expertise, aborda uma descrença do cidadão comum. A palavra que exerce a mesma função da que está destacada em. Ele falou em função para você. Em teoria, você pensaria função sintática, tá? Mas como é a banca Sesgran-Rio, ele está pedindo para você a classificação. Beleza? Por quê? Porque eu conheço a banca, eu sei que ela faz isso. Quem anuncia, anuncia algo. Esse que não retoma nenhum elemento, certo? Nada disso. Ele não é um pronome. Se ele não é um pronome, eu vou tentar trocar por outro elemento. Anunciou isso. Esse termo isso costumeiramente é colocado quando você tem uma conjunção. Então, este que, na realidade, é uma conjunção subordinativa integrante, tá? É uma conjunção integrante. E a banca quer que você encontre outra conjunção integrante. O que você vai fazer? Vai tentar trocar todos os outros ques por o qual ou a qual. Aqueles que você conseguir trocar, você vai dizer que não é a resposta correta. O que você não puder trocar, você vai dizer que é a resposta correta. Quer ver? Vamos lá. Problemas crônicos do subdesenvolvimento. Que vão. Posso trocar por os quais? Os quais vão. Quer dizer que isso aqui é um pronome. Se é um pronome, não é a conjunção. Está errada a letra A. Depois, suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência da informação. As quais
derivam. Deu para fazer isso? Deu. Então é um pronome, não é conjunção, tá errado. Depois, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. Esse do que eu não posso trocar por daquilo que. Quando você puder fazer isso, saiba que o que retoma o ou retoma o daquilo, e ele é um pronome relativo, igual a esse que a gente troca pelo os quais, né? Então não é esse também. O principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Esse que retoma a palavra tudo. Tudo é um pronome indefinido. Quando a palavra que retomar um pronome indefinido, ela será um pronome relativo, certo? Também não pode ser porque ele não quer pronome, ele quer conjunção. E apesar de todas as evidências científicas em contrário parecerem corroborar que a análise de Nichols está correta, quem corrobora, corrobora algo. Então eu poderia escrever corroborar isso sem qualquer problema. Este que não está retomando nada, ele está servindo para colar uma frase na outra. Então ele é uma conjunção subordinativa integrante, assim como aquele que está no comando da questão. Resposta da número 5, letra E. Vem para cá, Gustavo. Toda vez que você tem uma prova da Banca Sesgran-Rio, você tem uma questão sobre a função ou de pronome relativo ou de conjunção. Todo mundo que estudou para o CNU com o meu curso de língua portuguesa acertou essa questão, porque eu resolvi questões assim da Banca Sesgran-Rio. E já saiba, se você for prestar outro concurso da Banca Sesgran-Rio, vai aparecer uma questão assim. Vamos para a próxima na tela aí para você. 6. O referente do termo destacado em negrito está corretamente explicitado entre colchetes no seguinte trecho do... E agora a gente vai procurar, dentro de cada parágrafo, se esse pronome está retomando o elemento correto. Então vamos lá. Também é essa sociedade que decidirá, por meio dos seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para empreitada científica e tecnológica. Está dizendo que sociedade é a sociedade desigual dos países em desenvolvimento, parágrafo 5. Tem que voltar ao texto. Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos achar a frase. Deixa eu só pegar aqui a frase, número 6. Também é essa sociedade que decidirá. Também é essa sociedade que decidirá. Agora, o que a gente faz? A gente vai para trás, tá? Qual é a sociedade? Nessa sociedade, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Nessa sociedade desigual, repleta de problemas, é essa sociedade que decidirá. Vamos ver se foi isso que estava na questão? Essa sociedade desigual dos países de desenvolvimento, repleta de problemas. Tá certo? A resposta é a letra A? Muito bem. Agora vamos ver a letra B, que a gente tem que eliminar todas. Aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico e, mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância. Está dizendo que o isso é o conhecimento técnico-científico. Não. O isso é a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico-científico. Que ele pegou só uma parte. Nem precisamos voltar, essa que foi boa. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história, e está dizendo que o sua retoma empreendimento científico e tecnológico. Errado. Ele retoma o ser humano, a história do ser humano. Pô, essa aqui estava fácil. Questão de pronome é sempre fácil, na verdade. Elas são os fatores-chave para a redução da mortalidade de várias doenças, como doenças infecciosas, por exemplo, consequente aumento da longevidade dos seres humanos. Está dizendo que é desafios e aspirações humanas. Só que o pronome é elas. Como é que elas pode retomar desafios? Não pode. Porque está no masculino. Sendo masculino, você tem que manter no masculino. Certo? Porque o masculino é neutro no português. Então está errado aqui. Depois, esse é um problema mundial.
mas é mais agudo em países de desenvolvimento como o Brasil. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países de desenvolvimento como o Brasil. Avanço científico e tecnológico. Vamos voltar lá, parágrafo 5, a gente já sabe qual é. Aqui. Esse é um problema mundial. Qual o problema? A desigualdade. A desigualdade é um problema mundial. E ele está dizendo na questão que é avanço científico e tecnológico. Errado. Muito bem. Questão sobre pronomes. Número 7. O trecho do texto em que a presença do adjetivo destacado em negrito tem a função de expressar a opinião do autor é... Vem para cá um pouquinho. Como é que você faz para saber se um adjetivo exprime a opinião do cara? Ele tem que trazer algo subjetivo, tá? Tem que ser sempre subjetivo. O adjetivo subjetivo é aquele que vai indicar a opinião. Olha aí na questão para você. Letra A, simplória. Tá aí, resposta é essa. Simplória, aquilo que é simples demais, que parece até besta, tá? Ele está dando a opinião de que é algo simplório. Pode marcar aqui a letra A. Disponível é aquilo de que se dispõe, não é adjetivo subjetivo, nem modernas, nem científica, nem global. O único que transmite opinião é a palavra simplória. O resto, todos os outros são adjetivos objetivos aqui. Número 8. No trecho do parágrafo 4. Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento anti-vacinas. A palavra destacada em negrito é formada pelo prefixo anti e o substantivo vacina, sem emprego do hífen, segundo o novo acordo ortográfico, correto? De acordo com regras de emprego do hífen, esse sinal gráfico foi utilizado corretamente em todas as palavras, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Como é que você ia resolver isso? Acha a primeira que estava errada. Achou a primeira errada, você já elimina, tá? Você já elimina. Então vamos pegar aqui, por exemplo, na letra A, pré-história tem hífen, interracial não tem mais, é com 2 R's, e antidepressivo não tem mais hífen. Por quê? Porque não é vogal idêntica. Então aqui você elimina, ele quer que tenha hífen em todas. Tá? Antissocial, junto com 2 S's, semiaberto, junto sem hífen, sem terra, com hífen. Mas essa aqui não pode, ó, ele quer o que tá tudo certinho. Anticoncepcional, tudo junto agora, tá? Contra-ataque com hífen, pré-escolar, mantém o hífen. Anti-inflamatório, certo? Vogais iguais você vai repelir. Auto-hipnose, correto, porque você tem vogal e tem um H depois. Micro-ondas, vogais iguais, polos opositores, repelem-se, tá? Então aqui, ó, polos iguais, né? Repelem-se. A resposta para a número 8 é a letra D. É a única que tem hífen em todos. Extraoficial, tudo junto. Autoconhecimento, tudo junto. Anticaspa, é tudo junto. Beleza? Matamos a questão de número 8. Número 9. Essa aqui, ó, pediu para você concordância. Eu falo que essa banca sempre cobra concordância, tá? Então vamos lá. A concordância do verbo destacado em negrito atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Letra A, vejamos. Quando se analisa os índices de mortalidade. Está errado. Por quê? Este C está junto com o verbo analisar, que é verbo transitivo direto. Faz dele uma partícula passivadora. Então o verbo tem que concordar com o sujeito. É quando se analisam os índices de mortalidade. Isso vai acontecer em todos os outros casos. Olha aqui. Ampliou-se as pesquisas. Verbo transitivo direto, mais ampliou-se. Ó, o C que está aqui, partícula passivadora. As pesquisas, sujeito paciente. Deveria ser ampliaram-se. Letra C, vejamos. Constata-se a importância do papel das pesquisas. Perfeito. Verbo transitivo direto, palavra ser partícula passivadora, o sujeito aqui está no singular.
O cara fica achando que é objeto direto, não vai achar nunca essa concordância, né? Aqui é sujeito, velho. Então, constata-se a importância. Isso aqui tá corretíssimo, pode marcar. Nos últimos anos criou-se inúmeros programas. Errado, é o mesmo caso. Verbo transitivo direto aqui, porque nesse caso você vai dizer programas foram criados, né? Então este C é partícula passivadora, inúmeros programas, sujeito paciente. Sujeito no plural, verbo tinha que estar no plural. E a letra E, que era a única para destoar disso aqui, precisam ser de novas tecnologias. Cara, eu dou essa dica uma vez por semana na minha página do Instagram. Quando o verbo precisar tiver com a palavra ser, vai ficar no singular. É precisa-se de, porque ele é verbo transitivo indireto, mais palavra ser, o que forma índice de indeterminação do sujeito, verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Número 9, letra C. Número 10. A vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Olha só, questão de vírgula da banca Sesgran-Hill é vírgula entre sujeito e verbo. É isso aí. Você vai procurar vírgula entre sujeito e verbo. Você vai me dar razão. Quer ver? Vai lá. Letra A. Vamos ver aqui. O Brasil e os países em desenvolvimento, vírgula, precisam. Aqui está o verbo, aqui está o sujeito. Vírgula entre sujeito e verbo. Não pode, tá? Olha aqui para mim, vem para cá. Vírgula entre sujeito e verbo não pode, tá? Para quem já assistiu Irmão do Jorel, não pode, não pode, tá? Não coloca vírgula entre sujeito e verbo, porque fica errado, beleza? Foi. B. É necessário criar grandes bancos de dados que sejam municiados pelos estudos científicos para que os biomas brasileiros sejam preservados e contribuam para o crescimento sustentável. Beleza? Então aqui não achei, Pablo. Beleza, você não achou vírgula do sujeito e verbo? Vai adiante, que vai ficar tranquilo para você resolver comigo depois. C. A formação de cientistas brasileiros que respeitem as características culturais e étnicas das diferentes regiões do país, vírgula, deve ser prioridade. O que deve ser prioridade? A formação. Olha aqui uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Tá? Para ficar correta, precisava de uma vírgula aqui para isolar a oração adjetiva que entra aqui no meio. Depois, D. Com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira, deslocou um adjunto adverbial longão, um adjunto adverbial final, tá? De longo corpo. Essa vírgula é de mobilidade sintática. O governo deveria financiar pesquisas na área de ciências humanas e sociais. Que tá certo. Certinho. Depois, é preciso criar em todas as áreas do conhecimento projetos governamentais. Vírgula aqui. É preciso criar. Criar o que, cara pálida? Projetos governamentais. Verbo, objeto. Não se separa com vírgula, verbo de objeto na ordem direta. Então, eliminamos aqui. Ó, o que você teve aqui? Sujeito e verbo, verbo, objeto. Agora vamos voltar para a letra B, tá? É necessário criar grandes bancos de dados que sejam municiados pelos estudos científicos. Essa vírgula está sobrando. Por quê? Porque a oração que viria aqui deveria ser uma oração restritiva, não é qualquer banco de dados, certo? Ele pôs uma vírgula, transformou em oração de natureza explicativa. Show? Show! Então, errado também. Há vários erros ali. Vamos para número 11. No desenvolvimento do texto, estabelece uma relação de oposição de sentido entre os verbos. Oposição de sentido. Ou seja, o que significa sentido oposto? Contrário. É para você entender que seria um antônimo. Beleza? Pensa comigo. Letra A. Reduzir é antônimo de separar? É o contrário de separar?
Você não precisa nem voltar no texto, tá? Não, não é antônimo. Corroborar, que significa comprovar, é um antônimo, é o contrário de enfrentar? Não, não é. Anunciar é o contrário de abordar? Não. Você tem que pensar literalmente se é o antônimo ou não. Aumentar e abundar são antônimos? Não. Limitar, quer dizer, reduzir, e impulsionar são antônimos? São. Isso aqui é antônimo claro, né? Aquilo que impulsiona não é aquilo que limita, é o contrário daquilo que limita. Então a resposta, a letra E. Número 12. A questão mais fácil da prova, talvez. No trecho do parágrafo 5, é, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. A palavra destacada em negrito pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? Isso aqui é uma conjunção conclusiva aqui. Então vamos lá. Letra A, uma vez que. Isso é conclusivo? Não. Isso aqui é locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, causal. Por conseguinte, locução conjuntiva, coordenativa, conclusiva. Tem sentido de conclusão. Então a resposta está aqui, letra B. Por conseguinte. Falhou minha caneta aqui, mas não tem problema. À medida que, anota aí no seu material, que dá a ideia de proporção. No entanto, dá a ideia de oposição e porquanto dá a ideia de explicação. Falhou minha caneta. Não tem problema, você vai continuar aqui junto comigo. Ó, a 13, pode vir para cá, Gustavo. A 13, nós vamos falar sobre o uso da palavra onde. Então, como eu estou sem caneta, já vou te explicar. O pronome onde só pode ser empregado quando ele fizer menção a lugares. Quando ele apontar para lugar. Se não for lugar, não dá para usar o onde. E essa questão era sobre isso. Veja aí na tela. Ele diz, no trecho do parágrafo 5, esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países de desenvolvimento como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos. Esse onde está retomando o Brasil. Daí ele fala que o onde está empregado de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. E o mesmo acontece em... Analisa comigo, olha como é fácil. Letra A. Vivemos em uma época onde. Época não é lugar. Então não pode ser época onde. Tinha que ser época em que. Está errada a letra A. Depois, grupos populacionais onde. Errado. Grupo populacional é grupo, não é lugar. Então seria grupos populacionais nos quais. Letra C. Vários serviços. Serviço é serviço, não é lugar. Então seriam vários serviços nos quais. Bioma brasileiro. Bioma é lugar. Então, bioma brasileiro, onde, tá certo? Resposta é a letra D. Depois, estudos aprofundados onde? Estudo não é lugar. Estudo é estudo. Então, estudo nos quais. A resposta aqui, perdão, era a letra D. 14. O grupo em que todas as palavras apresentam prefixo que expressa negação. Vem para cá, Gustavo. Negação, você vai ter como prefixo, principalmente, des e in, que é o que a gente tem aqui. Só que você tem que saber diferenciar quando você tem prefixo, quando não é prefixo e quando esse prefixo indica negação. Ele quer a construção em que todos os prefixos indiquem negação. Olha na tela aí. Na letra A. Despeito, descendência e moralidade. Tá? Descendência você mata na hora que não indica negação. Descendência. Tá? Esse des não indica negação. Em imoralidade, em despeito, sim. Letra B. Desenvolvimento, descrição não indicam negação. Infelicidade, o in indica negação. Letra C. Desconfiança. Esse des indica, tá? Indica negação.
inferioridade, tá? Esse inferior, esse in, indica negação. Invasão não indica negação. O in, nesse caso, invadir não tem nada a ver com negar a vazão, tá? Letra D, descrença. O des é ideia de negação. Inconveniência, o in é negação. Impaciência, o in é negação. Resposta é letra D. Letra E, desigualdade, indústria e infecção, tá? Indústria e infecção não indicam negação. E a 15, para finalizar aqui, tá? Então a 14, respondendo novamente, letra D. 15. De acordo com as regras de concordância nominal, a palavra destacada em negrito está empregada corretamente em... Então vamos lá. Letra A. O vasto território brasileiro e a nossa incrível diversidade de biomas são decisivas. Decisivas está no feminino, mas ele se refere a território brasileiro antes. Está errado, tinha que estar no masculino para ficar neutro. B. Nos países em desenvolvimento, o investimento em alunos do ensino superior e a promoção de grupos de pesquisa são escassas. Está errada. Investimento é masculino, tá? Mesmo que eu tenha promoção depois, eu teria que deixar escassos. Na letra C, as pesquisas para a cura de doenças e a busca de solução para os problemas estão vinculadas, certo? Pesquisas e busca, feminino, plural, vinculadas. D, a ampliação dos institutos e o fomento, o fomento, tem que jogar no masculino plural, e ali está solicitadas, feminino plural. Letra D, errada. A resposta correta é a C, como eu já falei. Tá? Letra E, começa com os testes, e depois as publicações. Juntos os dois, tem que ser financiados, e não financiadas. A resposta é a letra C. Muito bem! Resolvemos aqui 15 questões, eu tenho certeza de que você entendeu todas essas questões agora. Faça inscrição no canal, venha conhecer o meu site para você nunca mais reprovar em concurso por causa de português. www.pablojamilk.com.br. Até lá, valeu!